amados irmãos, Igreja do Senhor, estamos mais uma vez nesta noite, podendo compartilhar a palavra de Deus. Ela que é alimento para a nossa alma, nos fortificando, e como nos disse ali o apóstolo Paulo, no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Então vamos guardar essa palavra. A cada vez que estudamos, a cada vez que observamos e tomamos o propósito de obedecer estas palavras, estamos nos fortalecendo no Senhor e na força do poder dele. Este versículo está lá naquela passagem quando Paulo estava pregando sobre a armadura de Deus, lá em Efésios capítulo 6, no versículo 10. Quero agora orar com você e dizer a você, meu irmão, minha irmã da igreja, eu sei que algumas igrejas aí já estão abrindo as portas do templo para cultuar, mas eu tenho andado, tenho visto aí as movimentações e ainda a mortandade não está pequena. Eu não sei, eu sei que cada um tem um critério, cada pastor tem a sua visão, respeito a visão de cada um, mas peço à minha igreja, amada igreja, vamos aguardar mais um pouco, deixa realmente termos a certeza de que não vamos correr risco quando estivermos ali no templo. Obviamente, por mais restrições que a gente tenha ou tente montar, infelizmente ainda não é eficiente e de repente podemos ser o culpado da morte de alguém que tanto amamos. Então vamos ter um pouco mais de paciência, tá bom? Eu conto com a sua perseverança, com a sua paciência e vamos continuamente servindo ao Senhor. Vamos orar. Amantíssimo Deus e Pai, graças te dou, Senhor, por estas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre a minha vida e creio que na vida de cada membro da tua igreja. Ser com a nossa juventude, os nossos adolescentes, com as nossas crianças, ó Pai, porque sabemos que só o Senhor pode nos guardar e guardar a cada um deles. Também os líderes, ó Deus, da tua igreja, seja eles das crianças, dos adolescentes, dos jovens, do nosso ministério de louvor, ó Deus, que cada líder continue sendo agraciado, abençoado pelo Senhor e cada liderado, cada componente desses grupos, desses ministérios que surgiram, e eu creio, para servir ao Senhor em espírito e em verdade. Te agradecemos, Pai amado, pelos os aniversariantes já desse mês de junho, quantos irmãos já completaram mais um ano. Toma-nos em tuas mãos, também rogo ali pela vida do teu servo, Pai, do irmão Ivan, toma ele, guarda ele em tuas mãos, sabemos que tudo está sob a tua direção, Pai, e nós aguardamos a resposta que vem tão somente do Senhor. Nesse momento, ó Deus, prepara, Senhor, para que o meu coração não seja dividido com outros pensamentos. Me ajude a entender a tua palavra e, muito mais do que entender, praticá-la para a honra e a glória do Senhor. É esta oração que eu te faço e te agradeço em nome do nosso eterno e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amada igreja, quero compartilhar com vocês 1 Coríntios no capítulo 15. Inclusive a leitura diária desse dia, e nós queremos aqui falar sobre a ressurreição de Cristo, o penhor da nossa redenção. Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. É 1 Coríntios capítulo 15, e eu já li o primeiro versículo. Agora vamos ao segundo. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra, tal como vô-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E apareceu a Cefas e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora,
porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos. E, afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora do tempo. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas, pela graça de Deus, sou o que sou, e a sua graça, que me foi concedida, não se tornou vã. Antes, trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Palavras do nosso apóstolo Paulo, aqui convertido, considerando-se ali o último de todos, recém mais chegado, ao conhecimento da graça do Senhor Jesus, e estava aqui o apóstolo Paulo, mais uma vez pregando para a sua igreja. Estamos vendo, amados, o apóstolo Paulo preocupado. Estava trazendo a lembrança do povo ali de Coríntios, o que ele havia recebido, então ele estava entregando que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Note que Paulo cita as Escrituras. Já falei, já em outras ocasiões, Paulo foi um judeu ortodoxo. Paulo, ele levava a religião como assim faziam os escribas e os fariseus. E, não obstante, ele perseguiu a igreja, como foi citado aqui, quando ele mesmo diz não ser digno de receber a honra de se chamar apóstolo. Queridos, eu não sei se você tem esse sentimento, achar que não é merecedor por ser tão falho, tão fraco. Muitas vezes somos humildes de uma forma até errada. Por que errada? Porque, na verdade, não merecemos nada de Deus. Nós somos salvos por meio da graça de Cristo Jesus, mediante ao nosso arrependimento. E está aqui mais uma vez Paulo lembrando que Cristo morreu por nós. Ele entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos livrar da condenação, para que a acusação de Satanás não tivesse mais efeito diante do Senhor em relação a mim e a você. Quando olhamos para a palavra de Deus, podemos notar que Paulo aqui estava bem amadurecido na fé, que é justamente o que eu e você precisamos alcançar, a maturidade cristã. E sabemos que maturidade não é uma coisa que nós alcançamos com um tempo curto, com uma experiência curta. Paulo teve várias experiências até chegar a este momento de escrever essa epístola, de falar com autoridade sobre a ressurreição de Cristo, ser o penhor para a nossa ressurreição. E vimos então como ele disse, sou o menor dos apóstolos, e que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. A graça de Cristo, ela superabunda sobre o pecado. Então, quando Cristo morreu por nós, ele levou sobre si nossas dores, nossas enfermidades, levou sobre si a nossa culpa. E então passamos a ter a liberdade para ser alcançado pela salvação de Cristo Jesus. É maravilhoso isto, porque mesmo como pecador, eu tive mais uma vez a oportunidade de poder confessar Cristo como Senhor e Salvador da minha vida. E é esta oportunidade que muitos têm perdido. Ora, você vê que igreja, ela é uma instituição de Deus. E o templo? O templo também foi algo que nasceu no coração de Deus, foi projetado ali no coração de Davi, foi executado nos tempos de Salomão, e de lá para cá veio se desenvolvendo. Chegamos então no Novo Testamento, a lei que serviu para trazer o povo até Cristo, embora a igreja tenha ficado em dúvida e demorou a perceber
que a circuncisão passaria a ser a aceitação a Cristo Jesus. Essa passaria a ser a maior marca de todo ser humano, ter Jesus em sua vida. Quando falamos em ter Jesus em sua vida, estamos falando de pessoas que estariam vivendo de uma forma diferente, amando, perdoando, ensinando, admoestando, andando juntos, sendo honestos uns com os outros, sem mentira, sem falsidade e todas as coisas que produzem edificação e jamais provocariam a ira de Deus. Mas aqueles que preferiram andar na mentira, na cobiça, falando mal do seu próximo, testemunhando, fazendo perjúrio, dando um falso testemunho, não cumprindo o que promete, e coisas que realmente não só vão transtornar o ser humano, como também provocar a ira de Deus. Nada mais é do que as obras da carne. Paulo fala sobre isso, e que as obras da carne são manifestas, porque elas serão executadas a partir de mim e de você, se não tomarmos cuidado. Deixa eu te trazer uma parte aqui. O nosso coração é algo que nós precisamos guardar. O coração que eu estou falando não é esse aqui, esse músculo que bate para bombear o sangue ao corpo. E sabemos que se ele parar, acabou a vida. Mas o coração que eu quero me referir é aquilo que eu reservo dentro de mim, os sentimentos que eu reservo dentro da minha alma. Provérbios, por exemplo, nos aconselha que de tudo que deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede a saída da vida. E outra coisa, não confie no teu coração. Ele é enganoso. A Bíblia também fala isso. Agora, eu preciso permitir que ele possa acolher a palavra de Deus para cumpri-la. Não adianta eu só acolher para dizer que conheço e na hora que eu preciso cumprir, eu não vou cumprir. Não estou fazendo a vontade de Deus. Então eu chamo a tua atenção neste momento para que a sua humildade possa ser como a de Paulo, mas não aquela humildade para se dizer que é humilde, mas não tem nada de humildade. Assim faziam os escribas, os nicolaítas, para conquistar as pessoas, se faziam de santos, mas não eram santos. E a palavra já nos admoesta. Nem todos que dizem Senhor, Senhor, herdará o reino de Deus. Pois quem herdará o reino de Deus será justamente aquele obediente, aquele que perseverar em obedecer às Escrituras. Se você não perseverar, você não vai conseguir permanecer. O Senhor Jesus disse em João 8,31, quando ele pregava em algumas sinagogas, e aos judeus que creram nele, e ele disse: vós sereis verdadeiramente meus discípulos, se permanecerdes na minha palavra. E aqui você vê Paulo dizendo, olha, mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Paulo não estava se exaltando aqui, não. Na verdade, sabemos que foi um dos maiores missionários. Ele abriu várias igrejas e nessas igrejas deixou pastores, como deixou Timóteo e alguns outros pastores, justamente pregando a palavra do Senhor, ensinando que cada um tivesse um bom comportamento para que o testemunho fosse bom e preciso, irmãos. Ora, quando ele falou sobre a ressurreição de Jesus, ele apareceu para algumas pessoas que haviam de grande importância, mas que creram nele. Depois apareceu para mais de 500 irmãos de uma só vez. Então vimos que o Senhor Jesus, ele cumpriu a sua palavra e nada mais, nada menos do que estava sendo ali o intuito do Senhor para nos dizer o quanto ele se importa conosco. A ressurreição ela foi um processo para dizer que o Senhor Jesus, ele não só venceu a morte, mas ele justamente existiu para nos dar vida, e vida em abundância. A palavra fala sobre isso. Quero então fazer você, irmãos, fazer a você, digo, um convite para que, se você estiver desanimado, que você se desperte.
Olha, estamos num tempo onde o fato de não podermos estar reunidos no templo e parece, isso aí a igreja vai acabar, a igreja vai esfriar, a igreja continua aberta. Inclusive a próxima revista Palavra e Vida vai falar sobre isso. O templo está fechado, mas a igreja está aberta. Foi inclusive um dos assuntos de nossa EBD e foi muito bem colocado ali pela Elaine, pelo Jonatas. E sabemos que a igreja, por ser nós, as nossas atitudes vão avançando sem parar, porque o templo ele está lá para que não haja aglomeração, mas nós podemos alcançar casa após casa, principalmente aquelas que ainda não receberam a Cristo Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Mas para isso, você, igreja, você que está me ouvindo aí, você é igreja. Reunido, você é igreja. Sozinho, não. Mas o Senhor Jesus está lá em Mateus 18, 20, onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Então, no mínimo 2 para ser igreja. Sozinho não dá. Sozinho você é só o templo do Espírito Santo. E você deve de honrar o seu corpo, deve de apresentá-lo santo, deve de apresentá-lo diferente. Calma, não precisa nada exagerado, não precisa nada a ponto de querer humilhar os outros, mas precisa se apresentar como Deus quer. Hoje a pressão psicológica que é exercida em cima de muitos seres humanos, principalmente dos mais jovens, e nós precisamos ser diferentes, descolados. Eita, problema. Descolados de quê? Eu prefiro estar colado na graça de Cristo, não quero descolar não. Porque se descolar, nós vamos cair, vamos ficar perdidos. Então a palavra nos admoesta para que a gente possa permanecer. Paulo ele chega a admoestar logo no início, quando ele fala, irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Bom, essa era a esperança dele, mas ele fala, por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra, tal como vou-la preguei, a menos que tenha crido em vão. Quer dizer, Paulo, ele já passou, já tinha pregado, depois volta naquele povo, fala de novo, relembra, e é por isso que nos reunimos. Nos reunimos não só para adorar o Senhor, mas para relembrar todos os instantes a necessidade que temos de buscar a Cristo. Sem Jesus Cristo, nós não vamos lugar nenhum. Terminando então, amados, nesta noite, se você não tem autoridade para pregar sobre a ressurreição de Cristo, muito menos você vai poder pregar sobre a ressurreição daqueles que já dormem no Senhor, porque eles ressuscitarão para estar ali diante de Cristo eternamente. E se você não crer nestas coisas, que é algo espiritual, pessoal de cada um, então você precisa observar um pouco mais a palavra de Deus. Antes de julgar a quem procura praticar com humildade, faça uma reflexão, porque a palavra de Deus ela está aqui, foi complicado para chegar até os nossos dias de hoje, deu muito trabalho para que todas essas palavras, tanto lá no aramaico, no hebraico, depois veio o grego, que foi o grego utilizado por Jesus, inclusive é um grego que hoje ele não é pronunciado, né? Antigamente era o grego koiné, nos tempos do Senhor Jesus esse grego sofreu reformulações, modernizações, então ele está um pouco diferente, segundo até onde eu estudei, até onde eu fui informado. E aí, amados, todo esse trabalho foi justamente o quê? A meta que o Senhor tinha para cumprir entre a sua humanidade, para saber de que ele não ficou no céu esperando as coisas acontecerem. Ele ficou realmente ali incomodado, preocupado, por isso manifestou-se por meio de Cristo Jesus. E aí ele veio, não foi quase notado, inclusive foi tido como assim um rebelde, um blasfemo, e por isso que Jesus foi parar na cruz.
porque ele veio para o que era seu e os seus não receberam, porque preferiram continuar nas trevas. Geralmente, o pecador, quando nós anunciamos, e deixamos de ser o pecador quando recebemos a Cristo, porque a palavra pecador ela tem um peso, é um peso muito ruim. O pecador é aquele que tem prazer na mentira. O pecador é aquele que tem prazer no adultério. O pecador é aquele que tem prazer em enganar o seu próximo. O pecador é aquele que tem prazer de falar mal de todos aqueles que ele puder, mesmo se ele não conhecer a razão. O pecador é aquele que não cumpre o seu propósito com Deus. O pecador é aquele que, quando paga os dízimos de tudo, como os fariseus faziam, mas não são sinceros, fazem isso para querer aparecer. O pecador é aquele que diz que vai fazer e não faz. O pecador é aquele que conhece o bem e faz o mal. Agora, quando entendemos que precisamos fazer diferente do que eu acabei de falar, chegamos então àquela conscientização de que precisa, transformar aqui o entendimento, renovando ali a maneira de agir nas coisas, como pensar. Aí sim, aí a graça salvadora de Cristo, ela vai fazer a obra completa, porque nesse momento meu coração já não vai ser mais rebelde. Ele vai aceitar a palavra com o propósito de cumpri-la, de executá-la e de dar um bom testemunho. O mau testemunho é que tem destruído a vida de muitos que se dizem evangélicos, cristãos, estão na igreja. Tem que ter esse cuidado. Precisa perseverar no cuidado. Se não houver cuidado com a sua vida, o pastor não vai tomar cuidado com a sua vida. Se o pastor não tomar cuidado com a vida dele, não é você. Pode ser o melhor amigo do pastor, mas não vai dar conta de mim. Mas o pastor é aquele como quem vai ter que dar conta do seu rebanho. Como quem tem que dar conta do seu rebanho. Por isso eu estou pregando nesta noite, para que você se desperte. Para que você realmente seja humilde como Paulo, mas arregace as mangas, coloque a mão no arado e não olhe para trás. Porque quem faz isso não é apto para o reino dos céus. O propósito está lançado. É para que você sirva ao Senhor e faça isso com alegria, não murmurando. Retendo a palavra. Porque se você não reter a palavra, você ouviu, mas você não vai conseguir cumprir. Porque você não achou importante. Geralmente nós retemos aquilo que nós achamos importantes. Tem alguma coisa errada se você não achar a palavra de Deus importante. Eu já disse isso alguns cultos atrás. Assim que nós iniciamos, quando você está cheio do Espírito Santo, não tem culto ruim. Não tem mensageiro ruim. Porque quando a palavra começa a ser pregada, você se concentra. E o Espírito Santo ele vai te alertar se aquela mensagem está sendo por Deus ou não. Porque ela não sofrerá testemunho. Deus conhece tudo e todas as coisas. Por isso que você não precisa orar assim. Senhor, toma um mensageiro em tuas mãos para que ele não fale dele mesmo. Faz mais essa oração, não. Até porque o pregador ele sabe que ele não tem que falar dele mesmo, não. Seja ele quem for ou ela quem for. Ele tem que falar aquilo que ele vive, que ela vive. Do contrário, não haverá uma testificação do Espírito Santo. E a igreja vai ser fria. Vai ser como Laodiceia, nem morna, nem fria e nem quente. Era morna. O que o Senhor falou? Vomitar-te-ei na minha boca. Tomarei o seu candeeiro. Vou apagar o teu brilho. Vai perder. Mas não é isso que nós aqui em Rancho Fundo temos vivido. Nós temos vivido esse brilho porque o Espírito Santo está sobre a sua igreja, está sobre a minha vida, sobre a sua vida, e é assim que nós devemos de permanecer, pregando em todo o tempo, louvando ao Senhor, não só o nosso ministério de louvor, mas o nosso irmão que gosta de louvar. Manda aí o seu vídeo aí para o Jonatas, para a Elaine, você fazendo um solo, agraciando a Deus.
Faça isso de coração, com a sua vida consagrada, porque é isso que diz o propósito de Deus para as nossas vidas. Depois que você fizer isso, você vai notar que você mesmo vai ver a graça do Senhor sobre a sua vida. Vai ver que você vai ter mais resiliência diante das lutas, diante das provas, diante daqueles que te caluniam, que te perseguem. E você vai ver que você não retalhou ninguém, porque o Senhor foi contigo, como será contigo. Essa é a promessa dele. Então, queridos, fica aqui a palavra desta noite e que a graça de Cristo possa superabundar em sua vida, na vida de todos os seus familiares, despertando aqueles que estão distraídos, porque a promessa do Senhor está aí. A palavra está sendo cumprida. E você? A questão é você. Você está cumprindo a palavra? É isso que você precisa realmente buscar como resposta. Cuidado que ir ao templo pode não significar que você está cumprindo a palavra. Os sacerdotes e os levitas, lá da parábola do bom samaritano, eles estavam indo para o templo, mas não estavam cumprindo o propósito de Deus. Não estou falando isso para os nossos músicos, não. Estou falando isso para mim, como sacerdote, para aquele que tem o dever com o trabalho de Deus, seja você um professor da EBD, seja você um líder de ministério, seja você ali um ministro ali do estacionamento, seja você da zeladoria da igreja, seja você alguém que tem um compromisso com Cristo, com nenhuma distinção de cargo ou função, mas que você não seja como aqueles sacerdotes foram, como aqueles levitas foram, mas seja como aquele bom samaritano, porque Jesus focou foi nisso. O próximo, quando ele cair, por isso a palavra próximo. Próximo porque você está mais perto, então é contigo, é a tua vez. Faça. Transfira para outro não, faça. Deus te dará condições para fazer isso. O cristão precisa viver de fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus e também realizar as obras dele. Precisa de fé. Às vezes fica difícil e impossível aos olhos humanos prosseguir o caminho do Evangelho. Mas aí você se lembra, bom, se não tem mais caminho, humanamente falando, Deus abrirá um caminho. Creia nisso e Ele te fortalecerá. Que Deus te abençoe nesta noite. Muito obrigado a Deus por mais este momento, esta palavra que pudemos compartilhar. Muito obrigado a Deus por mais esse dia que o Senhor nos deu, sabendo, ó Pai, que o Senhor tem cuidado de nós. É nítido, nós podemos ver isso em cada hora que vai se passando pelo dia e nós vamos permanecendo de pé. Ó Deus, a nossa confiança permanece no Senhor sobre o que ainda estamos vivendo, sobre esta pandemia. Seja, Senhor, notória a toda a tua igreja, o momento certo quando estaremos ali no templo louvando ao Senhor. Que seja o tempo do Senhor, não o meu, não o tempo ali das autoridades que muitas vezes estão enganados. Mas eu quero rogar a Deus, nesse momento, pelas famílias enlutadas, somente o teu conforto poderá fazer com que eles prossigam em suas vidas. Esta é minha humilde oração que eu faço, Senhor, nessa noite, em o nome do nosso eterno e Salvador Jesus Cristo. Amém. Fiquem todos na paz e até o nosso próximo encontro.